Vivo aqui e conosco o prefeito da cidade de Piracicaba, Luciano Almeida. Luciano, boa noite, obrigado pela presença, viu? Imagina, Neto, meu prazer é meu de poder estar aqui com você. Posso tirar a máscara? Pode sim, tranquilo. Boa noite, bem-vindo, prefeito. Bem-vindo. Luciano conosco aqui, claro que você que está em casa vai poder participar também, mandando sua pergunta pelo WhatsApp. A gente conversa, um bate-papo aqui com o Luciano, né? Luciano, assumiu a prefeitura diante de uma pandemia, além de tantos outros problemas, né? Como é que está sendo para você, para a sua equipe, esses primeiro mês, primeiros dias? Como é que você está avaliando tudo isso? Olha, então, lógico que tudo é complicado, é um primeiro momento que nós estamos passando lá, mas nós temos uma equipe muito boa, graças a Deus, nós temos uma equipe muito bem preparada, né? Apta aí a dar conta do recado. Nós estamos numa fase que eu chamo de intramuros, né? Que você tem que tocar o dia a dia, né? As demandas da prefeitura, que não são poucas, mas você tem que primeiro fazer uma reorganização interna. Essa é a fase que nós estamos. Nós vamos passar aí provavelmente até o final do mês de fevereiro, nesse princípio que eu chamo de intramuros, que é exatamente isso, é olhar para dentro, ver o que a gente precisa fazer para poder aí ir para fora e resolver com mais eficiência e com mais qualidade as necessidades da população. Então, são dois momentos paralelos, não dá para parar a cidade enquanto você faz essa reorganização. Então, óbvio que a gente continua atendendo a cidade, especialmente com as coisas que nós temos hoje, que é a pandemia, especialmente o retorno às aulas. São dois momentos muito importantes para nós nessa situação atual dessa pandemia. Então, esses dois momentos estão acontecendo e, graças a Deus, dentro da normalidade, dentro das limitações que nós temos, está correndo tudo bem. Luciano, é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque a gente pega aí o momento que o país está atravessando, né? A gente faz algumas relações, né? O próprio presidente Bolsonaro, a situação que ele enfrenta, o governador Dória e, claro, aqui a nossa presença, né? A prefeitura. Em tempos de bons ânimos, né? Isso que a gente busca, né? Tentando trabalhar o bom ânimo para ter uma cidade melhor, para ter uma relação melhor. A gente pega no meio de uma pandemia, uma situação como essa, triste para as pessoas que faleceram, para os familiares, e ao mesmo tempo você trabalha com um outro ponto, que é o desrespeito, infelizmente, né? Mas diante de tudo isso, a gente vê algumas coisas positivas na questão da pandemia, que é a participação, né, ativa também da comunidade, empresários, da população. Eu acho que nesse aspecto é algo muito positivo, além, né, de todo o empenho do secretário. Eu estive com ele, conversei com ele, o secretário de saúde, né, toda a logística, trabalhando dobrado, né, para atender, mas a participação, a colaboração do povo também, precisamos destacar isso aqui, né, Luciano? Na compreensão, né, novo governo, pandemia, tudo isso conta, né? É triste em todos os sentidos, né? Eu digo que você vê a parte da saúde, que é óbvio que é a prioridade número 1, mas você tem o lado econômico, você tem o lado da economia andando de lado, as coisas acontecendo e muitas restrições, alguns setores empresariais aí até com uma certa capacidade de crescimento, mas com restrições, porque a pandemia gerou alguns fatores que as pessoas não sabem, mas como tudo parou, você acaba tendo faltas no mercado de insumos básicos, por exemplo, aço, material de embalagem, porque as empresas pararam. Você pega, vou dar um exemplo, você pega uma usina de aço, por exemplo, quando você para um alto-forno, para você reativar ele demora 10 meses. Puxa vida, então, olha isso, como isso aconteceu aqui no Brasil e em vários lugares do mundo, você está tendo problemas seríssimos de falta de insumos, de componentes, de matérias-primas básicas para várias cadeias de produção. Então, foi uma situação gerada pela pandemia, que ninguém sabia o que ia acontecer, e hoje nós estamos tendo um reflexo meio estranho de dizer, mas que você tem setores econômicos que já poderiam estar bombando, poderiam estar voltando a empregar, mas você tem limitações ou restrições em função da falta de componentes na cadeia. Isso vai se ajustar em algum momento, porque as atividades econômicas estão voltando, obviamente, mas a gente tem ainda o que eu chamo, né, o delay do processo, né? Você não para um transatlântico e começa a 100 por hora. Ele tem que começar devagar, embalar para que as coisas aconteçam. Nós aqui acho que temos bastante capacidade para isso. Nós temos um parque industrial pujante, nós temos um grupo do comércio e do serviço altamente eficiente.
O bom para nós, olhando pelo um lado positivo, é que eu tenho certeza que nós temos uma capacidade de sair dessa crise muito mais rápido que vários outros locais, outras regiões do nosso país. Então, eu acredito muito nisso, eu acredito no potencial do setor econômico de Piracicaba, dos empresários aqui, para a gente retomar a economia o mais rápido possível. Bom, estamos ao vivo aqui conversando com o prefeito da cidade de Piracicaba, Luciano Almeida, e a gente vai agora também algumas perguntas da população, que eu acho que é interessante, né, para a gente falar um pouquinho, e depois eu quero a avaliação também do Luciano, daqui a pouco a gente vai colocar essa avaliação, né, os maiores desafios aqui para a cidade de Piracicaba, né, claro, a gente tem aí primeiramente a questão da saúde pública, né, respeito à pandemia, mas acho que o Luciano vai poder, nesses primeiros meses, já estar avaliando aí quais são os principais desafios da cidade de Piracicaba. Vamos para a participação, Maria, da população? Pois não. Neto, tem bastante participação. Luciano, temos perguntas gerais, porque desde que a gente começou a divulgar sua presença aqui, chegaram muitas demandas, né, de vários sentidos. Tem algumas bem locais, bem regionalizadas do bairro, né? Vamos começar, é uma demanda que chegou bastante, né, tem aumentado, principalmente durante a pandemia, a respeito das melhorias do transporte público, né? As pessoas solicitam bastante o aumento de linhas, de carros, inclusive, né? E carros deteriorados. Hoje chegou bastante mensagem de carros que estão com bastante problema de conservação, né? E a respeito da higienização também desses carros, né? Limpeza, higienização dos carros e também dos terminais. Bom, vamos lá. Todos têm ciência que nós estamos hoje num regime de um contrato emergencial, com uma empresa que ganhou e tem dado a desejar na qualidade dos serviços prestados. Nós temos cobrado dioturnamente para que melhore um pouco, mas isso está dentro das restrições do próprio contrato. É bom que se saiba contrato esse que não foi feito pela sua gestão, não foi, que veio, né? E pior do que isso, Neto, ele vence agora em maio. Olha só. E aí você vai ter que fazer uma nova licitação pública, que aí você vai estabelecer novos critérios, né, vida útil, a vida da frota, o mais nova possível, a qualidade dos ônibus, um monte de coisa. Porém, um processo de licitação desse, Neto, não demora menos de 12 meses. Então, vocês imaginam o seguinte, vence agora em maio o contrato, nós vamos demorar 12 meses para fazer um processo licitatório para uma nova empresa ganhar, com novas diretrizes, com nova qualidade de prestação de serviço, com mais ônibus, reorganizando as linhas, tudo isso. Porém, neste momento, provavelmente até maio, e depois, por um período que ainda a partir de agora, a gente está fazendo um esforço energúmeno para conseguir até abril lançar essa licitação no ar, e aí podemos imaginar o seguinte, que até março do ano que vem, para a gente talvez ter um novo serviço de qualidade no município. Então eu peço desculpas ao cidadão, mas isto é o que se chama do legado ou do que a gente herda da gestão anterior. Nós estamos fazendo um esforço enorme para tentar dar alternativas e melhorar esse atendimento, mas nós estamos amarrados com essa legislação e essa obrigação, provavelmente só a partir de meados do ano que vem, ou do primeiro semestre do ano que vem, é que nós vamos ter capacidade de gerar um novo projeto de serviço de transporte público na cidade. Nós estamos ao vivo aqui, Luciano Almeida, prefeito, respondendo às demandas. É bom a gente falar sobre isso, né, Luciano, porque os problemas existem e acho que é o primeiro passo, né, de uma gestão que veio para mudar, é entender quais são os problemas e dar voz à população. Né? E a população precisa saber que, às vezes, essa mudança não pode ser feita muito rápida, não tem como, né? Não tem, por exemplo, o caso aí desse contrato que foi feito, emergencial, que tem um prazo para vencer, há cobrança da prefeitura, sim, diante da empresa que é responsável, e depois tem essa troca. Essa troca também não é fácil. Não é fácil você selecionar, né, a empresa que vai assumir, as condições, né, os valores, são características que a população não sabe, mas através de uma conversa como essa, ela toma par, né, Luciano? Acho que esse é o ponto, né? Olha, quando você vê, aí a gente tem buscado, eu sempre digo assim, né, nós não temos que inventar a roda, nós temos que buscar onde tem boas referências, projetos que funcionaram em outros municípios, tem 5.000 municípios no Brasil, todo mundo já passou por esse problema de transporte público. O que nós temos que fazer é achar logo, e é isso que nós estamos fazendo, um benchmarking, ou seja, uma empresa de referência, cidades que está funcionando bem o transporte, identificar isso, fazer uma cópia desse modelo, se está funcionando bem, trazer para cá, lógico, adequando as características e as necessidades de Piracicaba, mas com isso a gente
consegue rapidamente prestar um bom serviço e ter, de novo, uma qualidade que a sociedade necessita. Pois bem. Luciano, outra demanda que chega aqui da população, né? Todos os dias a gente está falando sobre isso, né? É a questão da falta de água, né? Esse gravíssimo problema que a gente tem no subsolo da cidade de Piracicaba. Como é que você avalia isso, essa falta de água? São muitos bairros, as pessoas participaram aqui durante essas 3 semanas falando, Nova Suíça, Novo Horizonte, Alvorada, Cobaete Lima, quando não é a falta de água, né? Tem 2, 3 dias faltando água, essa água que ela vem cortada, ela vem um período, outro período não está mais. É o grande problema, eu coloco para você, o grande problema da cidade é a questão do SEMAI e o subsolo da cidade, Luciano? Neto, o assunto é mais sério do que você imagina. Assim, nós temos que pensar o seguinte, tudo é consequência. A falta d'água é consequência de uma irresponsabilidade de administração em várias fontes. Primeiro é o crescimento desordenado, onde eu pego, numa região de uma cidade, que eu não poderia deixar mais ter loteamentos, novas casas, novos predinhos, nova coisa, porque eu tenho uma limitação do sistema, a distância é muito longa, eu não tenho uma capacidade de bombeamento, eu não tenho uma capacidade de reservação. Obsoleto, os canos, que não aguentam a pressão. Tudo velho, com mais de 60 anos, que não aguenta o sistema e explodem. Então, você faz um crescimento desordenado, autoriza loteamentos e crescimentos em regiões que simplesmente você chega lá e depois não dá conta no sistema. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, como você bem lembrou, a tubulação aqui tem 60 anos ainda, é tudo de ferro, está tudo quebrado, não se fez, nunca se fez manutenção preventiva. Nós temos, você sabe, também não é novidade nenhuma, mais de 45% de perdas no nosso sistema. Então, pensa bem, a gente trata a água, todo mundo, o senhor, cidadão, cidadã, sabe quanto você paga na água, e 45% dessa água que nós gastamos é jogada no lixo, jogada fora. Então, esse é uma das coisas mais absurdas que nós temos e nós encontramos hoje nesse sistema. Existe, assim, a necessidade de uma reorganização urgente de toda a estrutura, só que, de novo, existe lá, há muitos anos, uma cultura e uma política errada, não tem um planejamento, você não resolve um planejamento de fazer uma manutenção num sistema hidráulico, seja água, esgoto, em toda a estrutura, do dia para a noite. Claro. Agora, se eu já tivesse estado lá por 16 anos, e você tivesse feito um pouquinho a cada ano, chegaria agora, talvez em 16, 20 anos, você resolveria o problema. Então, o que a gente tem que fazer é bom senso. Nós temos que reorganizar isso e entender assim, cada gestor, eu por 4 anos, os próximos que virão a seguir, tem que ter uma responsabilidade, sim, de fazer a sua parte na manutenção, para não chegar agora e colapsar o sistema. Porque nós estamos chegando a esse nível, colapsa o sistema. Entendeu? Você tem totalmente lugares que não teria nenhuma, era impossível você admitir que se fizesse novo empreendimento. Novo empreendimento, várias casas, como é que você chega com a água até lá? Tem outra coisa que precisa ficar aqui, eu vou registrar, que é o seguinte, muitas dessas reclamações, Neto, são de empreendimentos irregulares, são de loteamentos irregulares. Que as pessoas foram lá, fizeram, não podiam fazer, e depois ficou reclamando, vocês não têm água aqui, a água foi, porque é gato, porque tem. Então tem assim, Piracicaba tem mais de 130 loteamentos irregulares rurais, e temos mais de 50 comunidades. Comunidade, você sabe, aí é dentro da zona urbana, antigamente se falava as favelas. Todas essas também, então assim, dos últimos 4 anos para cá, isso explodiu, isso cresceu numa velocidade que não se viu. Há 4 anos atrás, acho que tinham 15 ou 20 comunidades, hoje tem 50. Né? Os loteamentos irregulares virou uma festa aqui em Piracicaba. Tudo isso dá uma pressão no sistema que a velocidade de investimento não veio na mesma proporção. E quando você fala do sistema, não fala só da água, fala do atendimento, fala de todo o processo, você dá suporte. E aí você ainda tem uma situação aqui complexa, que parte do saneamento foi transferido numa parceria público-privada, que é onde você tinha uma boa receita e que hoje virou um problema também para a prefeitura. Então, o saneamento está da seguinte forma, para ser bem objetivo com você, Neto, e com quem nos ouve.
Nós estamos fazendo, sim, uma auditoria séria sobre a realidade do sistema, o que aconteceu, e fazendo um planejamento que não vai ser de 1, 2 anos ou dos 4 anos da nossa gestão, mas um plano de 25 anos, para que a gente possa mostrar a você que está sofrendo hoje, que nós vamos solucionar esse problema, mas que é um projeto que todos nós vamos ter que trabalhar em curto, médio e longo prazo. É assim que nós vamos resolver, porque ficar enganando a população, falar assim, olha, não, isso aqui é uma coisa que você resolve, não resolve. Você vai ter que ter ações pontuais para criar alternativas, mas tem que fazer em paralelo um plano de médio e longo prazo, porque o que se fez nesses últimos anos foi deixar o caos no sistema de abastecimento de água da nossa cidade. Estamos ao vivo aqui conversando com o Luciano Almeida, prefeito da cidade de Piracicaba, respondendo às demandas da população, né? Demandas essas aí, as indagações da população, e claro que o Luciano se propôs a vir aqui conversar diretamente, né, através do programa Piracicaba Agora, com a população, esclarecendo muitos pontos, né, para a gente poder realmente entender qual a situação hoje, né, da administração, como é que ela está lidando e o que ela pegou, né? O que ela herdou, como falou o próprio Luciano aqui, se resolver, e tem que se resolver. Pois não, Maria? Olha, deixa eu avisar o pessoal que está chegando agora, ligou o programa nesse momento, está vendo o prefeito Luciano Almeida aqui conosco, ele já entrou há um tempinho, está chegando muita pergunta sobre transporte, sobre a água, hoje tem reprise desse programa às 23 horas, então você que chegou agora, pode ouvir o prefeito falando desde o começo, de novo, às 23 horas. E esse programa vai para o YouTube e para o Facebook também, para você ver o momento que você quiser. Prefeito, outra demanda que chegou aqui para a gente, a Cíntia foi uma das pessoas que mandou pelo WhatsApp, a Cristina, desculpa, se você quiser abrir, Bruno, por favor, olha, boa noite. Um desafio, né, seja lidar com o número de moradores em situação de rua, que aumenta na Praça Central, ela coloca aqui principalmente. Ela quer saber se existe algum projeto por parte da Prefeitura, outras pessoas mandaram a respeito disso, o prefeito também, um pouco, comerciantes ali que estão intimidados com essa situação, eles relataram, inclusive, sendo, né, abordados por essas pessoas, e é uma questão que vem aumentando, né, uma situação, infelizmente. Eu vou emendar também, se quiser tirar, Bruno, vou emendar também com a pergunta do seu José Antônio, que ligou lá do SECAP. Ele gostaria de saber a respeito, se a Prefeitura, né, tem algum projeto também a respeito de limpeza das calçadas, né? Como é que vai ficar as nossas margaridas? Ele também ressalta aqui, principalmente na área central. Bom, vamos lá. Não é só a Praça Central, nós também temos esse problema hoje na Praça Tarcac, ali na Paulista, também é um lugar que tem tido uma certa recorrência dessa situação. E o que a gente vê, e é uma experiência não é Piracicaba, isso é no Brasil. A gente sabe, quando a gente vem muito à cabeça da gente a Cracolândia, na cidade de São Paulo, e é um efeito que tem ocorrido nas grandes cidades, né, e médias ou grandes cidades, muito em função do vazio urbano que acaba acontecendo, porque a população migra para as periferias, vai morar, e nos centros da cidade viram locais só de comércio e serviço, e à noite ficam abandonadas. E a partir daí, então, você toma, né, ficam cidades fantasmas nos centros das cidades, os grandes centros, e a partir daí você começa a ser tomado por essa situação. Óbvio que isso se soma à questão da crise econômica e do desemprego que nós estamos vivenciando, né? Acabou agora, inclusive, o auxílio emergencial. Parece que há uma possibilidade de voltar, né? Mas não será nunca nos volumes do que estava acontecendo. Então, com certeza, isso ainda vai repercutir bastante, já está repercutindo bastante nessa proliferação de moradores de rua. Existe até muito mais, às vezes, por abandono, as famílias abandonam, porque a pessoa já tem uma certa, ou por ser drogado, ou por ter alguma deficiência, tem uma soma de problemas. O que nós estamos fazendo? Existe, de novo, nós temos que saber trabalhar em, como eu disse, na água, a mesma coisa nesse projeto. Ações de curto, médio e longo prazo. Nós temos uma situação de curto prazo, que é estabelecer com essas pessoas e mostrar que existem alternativas e tirá-las daí, só que elas não querem. Uhum. Por lei você não pode tirá-las. Não pode tirar, claro. E, infelizmente ou felizmente, você tem muitas entidades assistenciais que estão alimentando essas pessoas. Eu vi lá um rapaz que ele ganha tanta marmita que ele vive hoje de vender as marmitas. Então, tem
tem alguma coisa, algum equilíbrio que nós estamos tentando através da Secretaria de Ação Assistencial, entender melhor o que está por trás disso tudo, o que de fato a gente tem que fazer para tentar resolver o problema definitivamente, né? Porque eu tenho que dar uma alternativa para essas pessoas. Eu já aprendi isso, eu não esqueço, quando eu morei nos Estados Unidos em 2003, e tinha moradores de rua, os homeless famosos, e eu conversava com muitos, eles diziam assim, não, eu quero continuar vivendo aqui, eu quero... Quem disse que eu nasci na vida para trabalhar? As pessoas me tratam bem, me alimentam, eu não preciso... existe uma questão, vou ser sincero, até de princípios. Tem um monte. Então tem tanta coisa que envolve isso que não é num olhar tão simplista que a gente vai conseguir solucionar. No médio e longo prazo, o que nós temos que fazer? Trazer vida ao centro da nossa cidade. O que nós estamos estudando? As políticas ambientais, como eu disse lá, que houve um erro no planejamento habitacional de Piracicaba, nós temos que resgatar isso. Não existe mais a lógica, como se tinha no passado, nenhum plano diretor pensa mais na habitação assim, ó, aqui é residência, aqui é indústria, aqui é comércio. Você tem que criar microcidades. Claro. Porque senão... Isso envolve transporte, envolve geração de emprego local. Claro. Quer dizer, se eu tenho aqui um grande polo de comércio e serviço na cidade, que moram todos longe, eu tenho que trazer habitação popular para o centro da cidade. Com isso eu tiro pressão sobre o sistema público de transporte. Sim. Eu já tenho as estruturas de água, esgoto, tudo instaladas lá. Então, e eu resolvo 2 problemas ou 3, quer dizer, trago proximidade das pessoas que trabalham na Governador, na praça, nas ruas do entorno, e eu consigo criar. Então, existe já um estudo iniciado com a Secretaria de Habitação, o nosso INDAP, né, Empresa de Habitação, no sentido de tentar avaliar juntamente com essas pessoas, com as pessoas que têm o comércio local, qual seria um projeto de tornar habitável de novo e trazer vida ao centro. Eu já não sou moleque, mas na época eu adorava ir lá no Bracerito, ia com meus pais almoçar, jantar. Você tinha um monte de coisa que você fazia no centro. Né? Você tinha festividade, você tinha tudo. Você tem que trazer vida. Você tem que reocupar o espaço urbano. O espaço urbano que não é ocupado pela sociedade, alguém ocupa. Isso vale para um terreno baldio, isso vale para a praça. É assim, nós temos que voltar centro comunitário, a ocupar, tudo isso. Exatamente. E, lógico, sem deixar de dar uma alternativa a essas pessoas, que elas são vulneráveis e a gente precisa dar um jeito de tratá-las e dar alternativa. Mas, ao mesmo tempo, não podemos, em prol destas poucas pessoas, criar um problema para toda uma sociedade do entorno. Perfeito. Luciano, como é que está a sua relação com o governador Dória? Como é que está a relação de Piracicaba, cidade de Piracicaba, que é um potencial no estado de São Paulo, você sabe disso? Você que já trabalhou na Secretaria de Desenvolvimento, já esteve ligado ao governo do estado, sabe muito bem qual a potência da cidade de Piracicaba, né? A gente sabe que boa parte do crescimento dela com indústrias teve aí a sua participação direta, né, de grandes empresas aqui. Como é que está a relação junto ao governo do estado, Luciano? Bom, nós iniciamos a questão de 2 a 3 semanas atrás, eu fui me encontrar com ele e com o vice-governador, onde a gente trocou várias ideias sobre quais são os projetos, o que estariam disponíveis. Aí ele abriu as portas dizendo, olha, Luciano, começa a falar diretamente com todos os meus secretários e a partir daí, e foca no vice-governador, que é o Rodrigo Garcia, todas as suas demandas para que ele faça o monitoramento. Então, nesta terça-feira eu tive com o secretário, junto com o meu secretário de Habitação, fomos visitar o secretário estadual de Habitação. Ótimo. Fomos visitar o presidente do DETRAN para discutir um pouco sobre o prédio que tem aqui, que está ocioso. Está ocioso, fechado, né? Um prédio excelente. Tem 5 anos, que dó, né? Mas assim, tudo virou virtual nos atendimentos. Pois né? é. Que bom. Eu espero um dia voltar aqui dizendo que fizemos a mesma coisa na prefeitura, tornando todos os atendimentos da prefeitura ainda é obsoleto ainda? Não, é tudo presencial, né? Até uma vergonha aquilo. Mas a gente vai, se Deus quiser, criar uma forma de fazer com que as pessoas possam ser atendidas online, não precise estar indo lá. Sim. E tudo ocorra com mais facilidade. Então, fomos falar com eles, fomos falar também com a Secretaria de Meio Ambiente, discutir um pouco, vocês devem ter acompanhado aí, teve 2 ecopontos que pegaram fogo, e a gente está muito preocupado com isso, diz que isso é uma recorrência, a gente tem que resolver isso de uma vez por todas. Luciano, eu lembro na época do seu vice, o Gabriel como prefeito,
o Ecoponto era excelente, né? Eu fazia a propaganda do Ecoponto aqui para tirar o sofá da esquina, levar, funcionava muito bem. E o que a gente percebe hoje, que parece que a responsabilidade de quem parece que há um pouco, quase um desleixo de deixar a coisa ficar, né? E a população está percebendo isso. Como é que volta a ser o que era antes o Ecoponto, Luciano? Tem como? Tem, óbvio, nós fomos exatamente discutir isso. Existe uma nova lógica desses ecopontos que na cidade de São Paulo está funcionando muito bem. Como eu disse, nós não temos que inventar nada, nós temos que buscar aprender. o que está dando certo. Né? Exatamente. Então nós vamos discutir com eles como é que seria essa possibilidade de reestruturar. Nós queremos fazer uma parceria com as empresas de construção civil aqui de Piracicaba, no intuito de fazer uma grande... como é que é? Um mutirão. Mutirão, porque perfeito. O que a gente tem que fazer, primeiro, tem que haver uma reeducação, porque estava havendo erros na forma do que era despejado nesses pontos. Uhum. Então a gente tem que recuperar e falar, ecoponto é para material de construção, é para algumas inservíveis, mas não é para lixo, não é para outras coisas. Começou a misturar tudo. Tudo. Aí vira um caos, porque daí a empresa que retirava não quer retirar, porque ela fala, peraí, eu só retiro o material que está previsto no meu contrato, porque se ele chegar misturado lá, eu não consigo reciclar. Então você começa a criar. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que zerar esses ecopontos, nós temos que fazer um acordo de limpar, tirar todo o volume, mas nós estamos falando mais de 700 viagens para fazer isso, custa dinheiro, e nós não estamos com dinheiro. Então a ideia é fazer um mutirão, tentar fazer uma parceria, esse é o escopo do nosso projeto na prefeitura, parceria com a sociedade, seja ela quem for, para nos ajudar a fazer algumas coisas iniciais, e com isso, se a gente conseguir zerar esses ecopontos, e a partir daí criar uma regra muito séria, um controle sério, para evitar que de novo eles voltem a ser nada mais que lixões e contaminados, aí a gente consegue retornar a essa lógica de ser coisa elogiada e funcionar bem, que é o que a gente precisa. Perfeito, então, tem sido esses os contatos em São Paulo. Fora disso, eu falo dia sim, dia não com o secretário de Saúde, porque há uma briga homérica para reativar pelo menos mais 10 leitos do Hospital Regional, do UTIs. Está tendo essa discussão para conseguir os leitos. Uma briga enorme, porque cortou recursos, né? O governo estadual cortou recursos dos hospitais filantrópicos e também a Unicamp, que é a gestora do nosso hospital regional, também foi influenciada por isso. E eles não estão com dinheiro, então, eles têm a cama, tem o respirador, está lá, está tudo preparado, porque ele não tem a mão de obra. Não tem o médico, não tem o enfermeiro, o fisioterapeuta. Então, nós estamos numa briga ferrenha com eles para que eles reativem pelo menos 10 leitos. Nós estruturamos 20 leitos da nossa UPA, que é o que a gente chama de semi-intensivo, ele tem respiradores, então ele tem capacidade de dar uma atenção intermediária dentro dos casos mais complexos ou menos complexos. Com isso a gente conseguiu dar um desafogo no nosso sistema, mas é uma briga diária. Outra briga diária, vocês estão acompanhando, é o seguinte, né? Muita gente não entende o que acontece, eu preciso até tomar a liberdade de explicar aqui. O programa Piracicaba agora, você sabe que ele está dentro da casa das pessoas, né? Que bom, mas então tem que chegar mesmo. Explicar um pouco sobre a vacinação. Então, as pessoas precisam entender o seguinte, nós não temos a menor ideia do número de vacinas que nós recebemos. O Estado avisa, normalmente, na terça-feira, dizendo assim, amanhã vai chegar X mil vacinas. Então, e a logística tem que ser planejada em cima disso. Exatamente. Então, vocês imaginam que na quarta-feira as vacinas vão chegar e nós temos que organizar como vai vacinar, aonde, o grupo que vai vacinar, porque eu não posso simplesmente liberar assim, vamos vacinar todo o setor médico. Ué, se eu só tenho 3 mil vacinas e eu tenho 30 mil pessoas do setor médico, então eu sou obrigado, primeiro, a fazer uma restrição para que eu atenda uma parte desta sociedade. Todos serão vacinados? Todos serão. Mas como há uma restrição do número de vacinas, nós temos que trabalhar com isso. Normalmente você tem lá, vacina um grupo de idosos, né, acima de 90 anos, que é a fase que nós estamos agora, e um grupo de saúde. A partir da semana que vem vai começar uma nova etapa. É acima de 85 anos e outro grupo de saúde. Mas, senhores, de novo, se só vier 5 mil vacinas, eu não tenho nada para vacinar. Claro. Até porque, a partir da semana que vem, ninguém sabe, mas já começa a segunda dose de quem tomou lá atrás e vai encavalar. Então, assim, eu quero responder aqui a todos o seguinte, nós temos condições, se a gente tivesse o número de vacinas e organizadamente, nós temos condições de vacinar durante a semana
30, 35 mil pessoas. Não é falta de infraestrutura. O que falta? Falta ter a vacina disponível. Claro. Estamos fazendo parcerias, aproveitando já que a gente está com uma certa ociosidade, fazendo parcerias. Esta semana estamos fazendo a parceria com uma rede de drogarias. Com a Drogal, claro. Claro. Fizemos parceria com o shopping no sábado, vamos fazer de novo. Neste sábado haverá de novo drive-thru, porém não para as pessoas idosas. É bom esclarecer que o maior problema que nós tivemos sábado passado foi a mistura das pessoas acima de 90 anos com as restantes do grupo de saúde que ia ser vacinado. Porque se não fosse isso, as coisas teriam funcionado muito bem. Tanto que o que a gente fez para evitar isso agora? As pessoas, e houve esta falha no sentido de dizer o seguinte, as pessoas achavam que no sábado, se não fosse vacinar lá, não vacinava mais. E não era isso. Esse é o problema, O pessoal ficou angustiado. De novo, vai ter drive-thru? Vai. Isso quer dizer que se eu não vacinar no sábado, não vou vacinar mais? Não, não é nada disso. As pessoas que ainda estão vacinando de acima de 90 anos agora, se ela não vacinar agora, por alguma razão, não estava aqui ou teve alguma restrição, ela pode continuar vacinando nos próximos 6 meses. Qualquer um dos setores que foram abertos... Para ficar bem claro, quando troca de fase, a quem tem 90 anos, ela pode continuar sendo vacinada. Claro. Não é que tira uma e entra outra. Vai agregando. Isso, vai não chegar um precisa ter a angústia de falar, Exato, nossa, eu vou exato. levar lá tal. Lógico que todo mundo está ansioso, quer receber a vacina o quanto antes para estar imunizado. Mas não se preocupe de achar que isso significa haverá vacina para todo mundo. Os volumes estão vindo, por enquanto, muito poucos, 5, 7 mil vacinas por semana. Não é o volume que a gente gostaria, mas essa é a regra do jogo. Mas não se preocupe, todo mundo será vacinado. O que nós estamos fazendo é apenas organizar isso, fazendo vacinações durante a semana e um drive-thru para dar um tiro aí de 1.500 vacinas de uma forma bem organizada. Então, fiquem tranquilos. Vocês podem entrar no site amanhã para já saber quem serão os grupos que vão ser vacinados neste sábado no drive-thru e quem serão as pessoas que passarão a ser vacinadas a partir de segunda-feira da próxima semana. Então, logo os volumes de vacinas aumentem, nós vamos aumentar a infraestrutura para atender toda a sociedade. Então, fiquem tranquilos, nós estamos com uma logística muito boa, muito bem organizados, e vamos, se Deus quiser também, estou reforçando aqui isto, porque eu acho que é relevante dizer, está com toda a estrutura pronta para atendê-los na melhor forma possível e vamos estar todos imunizados para começar uma vida nova em Piracicaba. Gente, quero dizer que o Luciano ele está presente, ele já chegou com compromisso, tem um outro compromisso agora, saindo daqui, está quase 24 horas, né? O Bonassi está 24 horas já, né? Está aprendendo a nova. Então, assim, o Luciano ele voltará aqui, viu, gente? A gente está com o canal aberto com o Luciano, com o prefeito, o programa Piracicaba agora tem esse propósito. O Luciano esclareceu muitas coisas hoje aqui, muitas. Tem muito mais para falar para você, população, para mim, para todos nós. Então, aos poucos, o Luciano veio aqui, de acordo com a agenda dele, com o compromisso dele, ele vai participar do programa para poder informar a população. A melhor coisa que existe é o diálogo franco e direto. E isso o Luciano tem. Né? O Luciano ele fala de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito fácil da gente entender, e é isso que a gente precisa. Os problemas existem, as dificuldades estão aí, da nossa cidade, mas a gente precisa ouvir quem está no comando e ouvir dessa maneira que o Luciano falou hoje para nós. Então a gente vai continuar aqui tendo essa voz da população e a voz do prefeito aqui também. Em breve ele vai voltar aqui, tá bom? Ele está com compromisso, vai poder ficar muito tempo, mas em breve ele volta aqui. Tem mais uma participação, Maria, é isso? Olha, tem muita participação, mais um monte, prefeito? né? Vai ter que voltar mesmo, mas o senhor já respondeu bastante dúvida que chegaram, inclusive a respeito da vacina, né? Flávia e outros amigos que perguntaram. Tem pergunta de todo tipo, né? Pergunta a respeito do hospital veterinário, do Pipidromo, né? Que também é de um bairro. Mas uma aqui que eu acho que é importante falar hoje, eu já vou perguntar para o senhor, mas deixa eu registrar, a gente está ao vivo para Piracicaba toda e nossa região também. Nossa amiga de Saltinho mandando mensagem pela primeira vez. Amei esse programa, descobri hoje. Já fiquei fã de vocês. Tive com o prefeito de Saltinho semana passada, ele veio fazer uma visita, eu tenho tido contato, outro dia eu já tive com o prefeito de Limeira. Eu acho que não adianta a gente ser uma ilha de riquezas cercadas de pobreza. Então, eu já tomei a iniciativa de contactar
todos os prefeitos da nossa região para começar a pensar também num projeto de médio e longo prazo para todos nós juntos. Afinal, nós somos interdependentes dessas cidades. Sim. E a gente tem que, os prefeitos dessa região, trabalharem todos juntos. Que bom. Olha, ela disse que gostou muito, né, da sua participação. Ela é nascida aqui em Piracicaba, mas mora lá, né, Eliana? Mudou de canal, já gostei, já está participando aqui. Tem razão o prefeito a respeito da Praça Central. Agora, uma pergunta que chegou, prefeito, que eu acho que é urgente a gente falar hoje aqui, diz que tem uma informação que está previsto um carnaval na Praça da Saudade. Quer saber se vai ter uma fiscalização. Nossa, gente, essa tem sido uma das coisas mais complexas que a gente tem vivenciado aqui, pela irresponsabilidade, eu não tenho outra palavra a dizer, das pessoas, tanto que organizam como daquelas que participam destes eventos clandestinos ilegais. Então, é dizer o seguinte, nós temos feito um esforço enorme de coibir, nós temos recebido as denúncias, temos priorizado, inclusive, atacar esses eventos que são recorrentes. O pior é isso, você ataca ele hoje, o cara volta a fazer, não tem vergonha de enfrentar, não tem vergonha de fazer e simplesmente é isso que tem acontecido. Nós sim, fizemos uma força-tarefa, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, junto com as nossas equipes de fiscalização, no intuito de enfrentar isso. Então, por favor, continuem denunciando, me informem, porque vocês sabem que é estratégico, né? Sabe Sim. Como é que funcionam essas coisas? O cara anuncia, não diz onde é, e só às vezes 15 minutos antes de começar a festa é que fala onde é. Então é uma estratégia, vou dizer assim, criminosa. Criminosa, Neto. Então, mesmo assim, nós estamos com um grupo bem forte, organizado, para tentar coibir qualquer iniciativa desse porte, porque agora que a gente está começando a estabilizar os números aqui na nossa cidade, eu não vou deixar hipótese alguma que isso aconteça, tá bom? Perfeito. Luciano, muito obrigado pela presença, viu? Tá, valeu, só obrigado. Fazer um último pedido aqui para você, né? Tu dizer assim, eu quero voltar assim, e pedir um pouco de paciência à população. Como eu disse, nós, ao final de 3 meses, nós vamos estar apresentando um plano, que é o famoso plano de 100 dias. De 100 dias, estaremos juntos para divulgar. E aí eu quero mostrar a todos vocês tudo que nós identificamos, diagnosticamos, e apresentar a proposta de trabalho, porque ela vai ser debatida com vocês, não quer dizer que aquilo que a gente apresentar é o correto, porque o meu acordo é debater com vocês para a gente fazer um plano de ação para os próximos 4 anos. Então, um pouquinho de paciência, que ainda esses 2 meses... A gente não está deixando de atender, às vezes, mas às vezes há a reclamação, poxa, Luciano, você não me atendeu, você não falou comigo, você ainda não me reuniu comigo. Por quê? Porque nós estamos, sim, organizando tudo, fazendo esse diagnóstico, para logo, logo, estar, sim, abrindo as portas da prefeitura para atender todos vocês. Peço um pouco de paciência, mas logo, logo nós vamos estar falando com todo mundo, tá bom? Obrigado, Luciano Almeida, prefeito da cidade de Piracicaba. Obrigado mais uma vez, toda a sua equipe.